quem é o pai da mentira, né? Não sei se você já ouviu falar. Eu fui internado, eu não lembro a idade, que eu tinha 6, 7 aninhos. E eu falei uma mentira, né? Olha a consequência, que gravíssimo que é esse lance de mentira. Eu tive uma frustração, né, com uma enfermeira, porque ela não deixou minha avó levar um todinho. Na época eu tinha aquele chocolatado, né? E ela levou, minha avó levou pra mim, e a enfermeira não deixou eu tomar. Ela queria que eu tomasse aquela sopa gostosa de hospital. Fiquei com bronca daquela enfermeira e falei pra minha mãe que ela tinha me batido. Resumo da história: minha mãe foi lá na diretoria, né, reclamou dela. Eu bati o pé até o final, que ela tinha me batido, que ela foi mandada embora. Perdeu o emprego e a consequência foi grave. Tudo isso por causa de uma mentira, não é? Então, é que na verdade a mentira, ela pode até ter perna curta, mas a língua é grande. Vamos pensar por esse caminho. Por quê? Porque a consequência, né, é grave, né? Pode trazer consequência grave. Eu trouxe aqui um texto que vai falar sobre quem é o pai da mentira, né? Não sei se você já ouviu falar. No capítulo 8, verso 44, diz o seguinte: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é de si mesmo, porque é mentiroso e pai da mentira. Por isso, nós precisamos compreender: se o diabo é pai da mentira, se vem dele essas maldades, se há umas consequências, mesmo que eu tinha um hábito, que eu já tive, e eu acho que muitas pessoas têm às vezes o hábito de mentir, tem que tomar bastante cuidado, porque essa frase, ela tem um sinal verdadeiro, né? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, que perdeu lá no Jardim do Éden. Foram expulsos do jardim, não podiam mais ter contato com a árvore da vida. Então, bem-aventurados, felizes são quem lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito novamente a ter acesso à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Tá falando aqui já, né, da eternidade. Aí no 15 ele fala o seguinte, ó: Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu vou falar a verdade, eu não quero ficar de fora. Eu quero estar no versículo 14 e não no 15. Eu quero ser bem-aventurado. Quero entrar pelas portas, quero ser lavado pelo sangue, minhas vestes no sangue do Cordeiro. Por quê? Porque, infelizmente, existe uma condenação, né, na eternidade. Passar uma eternidade todo dia sem o Senhor, sem estar na presença de Deus. E eu não quero isso. E quem são essas pessoas que Jesus está falando? São os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, quem vive na carne, quem fazendo toda e qualquer coisa que agrada a carne, né? Pecados, homicidas, os idólatras. Aí ele vem no finalzinho, que eu achei interessante, é que qualquer que ama e comete a mentira. Porque a questão é a seguinte: nós somos pecadores, nós não vamos deixar de ser pecadores, né? Depois que nós temos um encontro com Deus, nascemos de novo, mas eventualmente acontece algum deslize. Então, pode acontecer de eu falar uma mentirinha, de repente meu filho fala, eu quero isso, eu falo, não tem dinheiro. Às vezes tem, mas é para pagar uma conta. De vez em quando alguém dá uma brechinha dessa, né? Não tô dizendo que tá certo, tá bom? Tá errado, mas às vezes acontece um deslize. Aqui, nesse texto, no verso 15, ele não está falando desse tipo de situação. Ele está falando o seguinte, ó: aquele que ama e comete a mentira. Então, há pessoas que claramente falam mentiras de graça, assim, sabe? Não precisa ter necessidade, não precisa ter uma situação onde ela é apertada para poder mentir, não é nada. Ela simplesmente fala mentira por nada. Né? Então você vê que a pessoa já tem um relacionamento com a mentira, né? E ela tem que tomar cuidado, porque nós lemos agora há pouco que quem é o pai da mentira é o diabo. Então precisamos ter esse toque, né, do Espírito Santo, e é só com a palavra de Deus, como nós lemos aqui. Tem muitos outros versículos, por questão de tempo nós não vamos agora citar, mas tem muitas outras coisas interessantes que nos mostram a necessidade de estarmos alertas para não cairmos nas astúcias do diabo e acabar tendo amor pela mentira. E quem tiver, infelizmente, em manter isso, o próprio Jesus está falando que vai ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Espero que você também não.